E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar um assunto super importante para quem vai fazer provas de concurso. Regência verbal, pessoal. E a dica que eu vou dar antes de iniciar essa aula é: assista a aula desse canal de transitividade verbal, né? Lá você vai conhecer os tipos de verbo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. E essa aula está diretamente ligada com os verbos transitivos direto e os verbos transitivos indiretos, tá bom? Ou seja, aqueles que têm preposição ou sem preposição. Mas vai lá na aula para você não ficar perdido aqui. Dá uma voltada lá, pega os conceitos e assiste essa aula, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o que é a regência, né? Regência verbal, regência nominal. São dois assuntos, né, da língua portuguesa. Pessoal, regência é a relação de subordinação que vai acontecer entre um verbo ou um nome e os seus complementos, tá? Essa parte de complemento do verbo também vai estar lá na aula de transitividade verbal, tá bom? O que significa regência, pessoal? Né? Essa regência ela é responsável por estabelecer relações entre as palavras, criando frases que não sejam ambíguas e que expressem efetivamente o sentido desejado. Então, olha só, estudar a regência, no caso a regência verbal, que a gente vai ver aqui, significa usar os verbos com o seu significado correto, com ou sem preposição, para que tenha, né, o sentido desejado. A gente vai ver que dependendo do uso do mesmo verbo, né, o verbo escrito do mesmo jeito, assistir, por exemplo, ele tem 3 significados a depender da preposição ou não que você use, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, o estudo da regência verbal, ela vai permitir que a gente amplie nossa capacidade de se expressar e de se expressar de forma correta, tá? Pois ela vai oferecer justamente essa oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir, com a simples mudança ou a retirada de uma preposição. Isso que eu acabei de falar, né? Então, nós vamos estudar basicamente o quê? Regência verbal. Mas são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos. Essa parte você vai ter que voltar na aula de transitividade verbal, tá bom? Então, olha só, pessoal. Jefferson, você vai falar de todos os verbos? Com certeza não. Por quê? Porque as bancas elas cobram somente os casos especiais. Então, eu vou trazer aqui, primeiramente, esses 3 verbos, tá? Só para que você reflita após a explicação aqui se você usa esses 3 verbos da forma como você deveria usar, tá bom? Se você escreve como deveria escrever. E aí eu vou passar para 4 verbos, tá? Somente 4 verbos, que são os verbos mais cobrados em concursos públicos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o verbo agradecer, perdoar e pagar, eles são os verbos que apresentam, pessoal, complementos. Na verdade, 2 complementos. Um deles vai ser objeto direto, o outro vai ser o objeto indireto. Isso também está lá na aula de transitividade verbal. Volta lá se você não sabe, não assiste essa aula sem assistir a aula de transitividade verbal, tá? Então, olha só, como é que funciona isso, tá? Quem agradece, pessoal, agradece a alguma coisa e agradece a alguém. Veja que agradeceu aqui no exemplo. Ó. Agradece a quem? Agradeceu aos ouvintes. Isso aqui é um objeto indireto. Olha a preposição do verbo agradecer. Em contrapartida, ele agradece aos ouvintes o quê? Ele agradeceu a audiência. Então, esse a aqui não é preposição do verbo agradecer. A preposição já está aqui. Isso aqui é só um artigo feminino do substantivo audiência, tá? Então, aqui nós temos objeto direto e objeto indireto e direto. Poderia estar ao contrário, tá? Poderia vir um objeto direto primeiro, né? Agradeço a audiência aos ouvintes. Essa ordem não interessa. Então, olha só, quem paga, paga alguma coisa e paga alguém, né? Quando eu quero dar uma cobradinha nos meus alunos lá do presencial, né? Sem que eles... Mas eles sempre percebem que eu estou cobrando. Eu sempre falo assim, ó, quando eu vou, claro, estudar esse assunto, eu falo isso que eu estou falando e falo assim, ó, o aluno, né, pagará a mensalidade ao cursinho. Olha só, o aluno pagará, quem paga, paga alguma coisa. Pagou o quê? A mensalidade. Mas pagou a quem? Aí vem a preposição. Ao cursinho, tá bom? Então eu dou uma cobrada neles assim de leve, ele já ri porque ele já sabe que é uma cobradinha. Mas é brincadeira, ele sabe que eu amo eles. Então vamos lá, pessoal. Agora são os casos especiais, tá?
que cai bastante em prova. Com relação a o que a gente acabou de ver, pessoal, então toda vez que você for falar que você pagou, você fala que você pagou a alguém e você pagou alguma coisa. Você perdoou alguém e perdoou de alguma coisa. Você agradeceu a alguém, agradeceu alguma coisa, tá bom? Precisa ter os dois complementos, se não tiver erro de regência verbal. Vamos lá então para os casos especiais, tá? Isso cai muito em concurso, professor? É só o que cai. É igual o jambo podre, né? Que um dia eu fui ali tirar a jamba, no outro dia eu fui e não tinha mais, tava tudo no chão. Cai direto, tá? Eu vou fazer umas questões aqui no final. Olha só, eu vou tentar resumir isso aqui para vocês, tá? O verbo assistir, nós temos ele aqui 3 vezes, né? Assistir, aqui 1, assistir 2, assistir 3. A escrita é a mesma, o verbo está escrito do mesmo jeito, né? Agora, olha só, pessoal, quando você falar uma frase que o verbo que você use, que tenha o artigo, né, que só tem o artigo, não tem a preposição, no caso ele aqui é transitivo direto, esse verbo vai estar no sentido de ajudar, de prestar assistência, de auxiliar. Olha o exemplo. As empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. Em que sentido está sendo usado aqui? Não tem preposição, só tem artigo. Assistir os idosos está no sentido de negam-se a ajudar, de prestar assistência aos idosos. Corretinho, sem erro de regência. Olha só, agora esse segundo aqui, o pessoal confunde muito, tá? O verbo assistir a, né, quando tem a preposição a, ele está no sentido de ver, de presenciar. Então, olha, o correto seria assim, ó, assistimos ao jogo, assistir ao cinema. Mas sabe o que o pessoal fala direto, principalmente comigo, no WhatsApp? Jefferson, vamos assistir ao jogo. Aí, claro que eu não falo nada, né, pessoal? Mas eu penso assim, como é que a pessoa me chama para assistir o jogo na casa dele? Porque assistir a gente acabou de ver que é no sentido de ajudar. Como é que eu vou lá na casa dele, vou entrar dentro da televisão e vou ajudar o time dele a ganhar? Não tem como. Erro de regência verbal. Então, assistir é ajudar. Assistir a é ver. Então, se você chama alguém para assistir uma peça, assistir alguma coisa, para ver alguma coisa, você fala, vamos assistir a. Vamos assistir ao jogo, vamos assistir a um jogo. E assistir em, pessoal, está no sentido de morar, tá? Exemplo, eu assisto em Rio Branco. Então, olha, cuidado com isso. Assistir ou assistir um é ajudar. Assistir a é no sentido de ver, de presenciar. Assistir em significa que você mora, tá? Segundo, pessoal, o verbo aspirar, tá? O mesmo verbo aspirar, aqui representado 2 vezes, né? Se você fala que você aspira ou aspira um, você está usando esse verbo no sentido de sorver, de inspirar, de inalar. Olha o exemplo. Aspirava o um, tá? O suave aroma. Então, ele quis dizer que ele respirava o aroma. Certinho. Agora, olha só. Aspirar a com preposição. Ele é um verbo transitivo indireto, né? Os verbos transitivos indiretos se ligam ao complemento por meio de preposição obrigatória. Volta lá na aula de transitividade verbal. Então, se você fala que aspira a, significa que você deseja, que você tem ambição. Aspirávamos, exemplo, aspirávamos a melhores condições de vida, ou seja, ele desejava ter uma melhor condição de vida. Aspirava a um cargo público. Se eu falar assim, pessoal, olha só, aspirava, eu aspiro o cargo público, eu aspiro o cargo público. Como é que você está pegando o cargo público e tal? Cheirando, tá? Cheirando. Eu quase cheirei aqui o meu microfonezinho aqui. Então, olha só. Aspirar o é no sentido de você respirar. Aspirar a, pessoal, é no sentido de você desejar. Então, se você aspira a alguma coisa, então você deseja. Agora, se você aspira o ou aspira um, então você está respirando. Muito cuidado com isso. Próximo. Visar. Pessoal, visar ou sem preposição, só com artigo, é no sentido de mirar, tá? Mirar, de fazer pontaria, de rubricar um cheque, tá bom? Olha o exemplo. O homem visou o alvo. Beleza, mirou. O gerente não quis visar o cheque. Beleza, não quis assinar. Se você colocar a preposição a, muda totalmente o sentido do verbo. Olha só, vamos ver agora com o visar. O visar, pessoal, é ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, né? É um verbo transitivo indireto, tem a preposição a. Se tem lá no visar ou não tem preposição, é só o artigozinho, né? O verbo visar
com preposição muda o sentido. Então, olha o exemplo. O ensino deve sempre visar ao progresso social. Deve visar ou seja, né, ele tem como meta o ensino, ele almeja o quê? O progresso social. Aqui os exemplos estão sendo usados de formas corretas, tá? Se você tirar a preposição daqui desse segundo exemplo, você muda o sentido. Você está dizendo que o ensino ele mira, ou sei lá, que ele rubrica o progresso social. Então, ó, fica errado, tá? Agora você deve estar pensando, nossa, eu nem me atentei a isso, ou então eu já sabia disso, né? Mas a maioria de vocês eu acho que não sabia disso e usa esses verbos de qualquer jeito, e isso é erro de regência verbal, tá? Pessoal, e para a gente encerrar e fazer um exercício, o verbo preferir, esse verbo também cai muito em prova. Na língua culta padrão portuguesa, pessoal, a que deve ser usada, né? Esse verbo ele apresenta um objeto indireto, ou seja, ele tem uma preposição, que é a preposição a. Então, se você vai falar que você prefere alguma coisa, você fala assim, ó, prefiro isso a aquilo, tá? É completamente errado você falar assim, ó, prefiro mais doce do que salgado. Prefiro muito mais doce do que salgado. Prefiro doce muito mais do que salgado. Pessoal, essas construções elas são errôneas demais. Você prefere doce a salgado. É bem simples, tá? Olha os exemplos aqui, ó. Prefiro qualquer coisa a abrir mão dos meus ideais. Prefere isto a aquilo, ó, a preposição aqui, ó. Segundo exemplo, prefiro trem a ônibus, ou seja, ele prefere ir de trem do que ir de ônibus, mas não precisa falar mais do que, muito mais, não precisa usar essas expressões, tá, de intensidade. Prefiro isto a aquilo, tá? E as bancas cobram muito isso e a gente vai lá e erra, né? Eu tô me colocando como concurseiro que eu sou também, tá? Então vamos lá. Questão número 1. A regência verbal está errada em... Pessoal, é só analisar os verbos e ver se a regência está encaixando, né? Pessoal, esqueceu-se do endereço. Quem esquece, esquece de. Quem gosta, gosta de. Então, quem esquece, esquece de. Preposição do verbo está correta. Então, essa está correta, ele quer errada. Não simpatizei com ele. Verbo simpatizar. Quem não simpatiza, não simpatiza com. Preposição está correta, né? Então, regência verbal correta. O filme a que assistimos foi ótimo. Pessoal, se é um filme, então é no sentido de ver. Se você assistiu, você ajudou. Se você assistiu a, você viu. Se você assistiu em, você mora. Beleza, então aqui é assistir a, porque ele viu. Mas cadê essa preposição? Pessoal, essas construções em que aparece o pronome relativo aqui, ó, tá? Ele é uma situação bem curiosa, porque nesse tipo de construção ele atrai a preposição do verbo para antes dele e antes do verbo, tá? Então olha só, esse azinho aqui, ó, o filme a que assistimos, esse a é do verbo assistir, então essa preposição tá correta, tá bom? D, faltou completar aquela página. Faltou completar o quê? Aquela página não precisa de preposição nenhuma, tá certinho. Aspiro um alto cargo político. Olha só, pessoal, que interessante. Aspiro no sentido que foi escrito aí, tá falando que a pessoa respira, né? Olha, lembrou da aula? Tá, no sentido que tá aí, a pessoa tá respirando. Para estar correto, deveria estar assim. Aspiro a, porque ele tem uma meta, porque ele deseja. Aspirar a, então, é ter uma meta, tá? É desejar. Enquanto que aspirar ou é cheirar. Beleza, pessoal? Letra E, o gabarito. 2, da FUVEST. Indica a alternativa correta. Olha só, do verbo preferir. Que coisa linda, né? Acabei de falar. Essas questões são de concurso, tá? Eu não invento nada da minha cabeça. Às vezes eu invento umas coisas, mas essas questões eu não invento. Então, olha só. Vamos lá. Acabei de falar sobre isso, então questão tranquila. Preferia brincar do que trabalhar. Pessoal, nada de mais do que, muito mais do que, nada, tá? Construção errada. Preferia mais brincar a trabalhar? Não precisa falar que preferia mais, né? Letra E, preferia mais brincar que trabalhar. Nada de falar mais, nada de falar do que, nada de falar muito mais do que. E aqui nós temos C e D. A D diz assim, ó, preferia brincar a trabalhar com crase, e a C preferia brincar a trabalhar sem crase. Qual está correta? E aí você precisaria ter a artimanha de saber a crase aqui nessa questão. Por quê, pessoal? Não tem crase antes de
verbo, tá? O verbo no infinitivo aqui, ó, terminado em R, não tem crase. Então, essa opção está errada. A opção certa é a letra C. Preferia brincar a trabalhar. Preferia isto a aquilo. Não tem crase. Beleza, vamos lá para a nossa última, para a gente encerrar, para o vídeo não ficar tão longo. Assinale a frase que contém erro de regência verbal. Opa, ele quer errada, né? Quero assistir esse filme. E agora, pessoal? O verbo assistir tem 3 construções, né? Assisto o, assisto a e assisto em. Se é um filme, lógico que é no sentido de ver. Então, cadê o a daqui? Quem assiste a, vê. Opa, não tem o a. Questão errada. Já temos o nosso gabarito. Vamos lá só ver as outras. Pedro assistiu em São Paulo. Beleza, qual é o sentido? Que ele morou, né? Não deixe de assistir aquele jogo de futebol. Beleza, tá certo? Porque tem preposição do verbo assistir a? Tem. Juntou com um a do aquele, deu crase. A mais a na língua portuguesa, crase, tá? D, o médico assistiu aos pacientes. Isso, se você assistiu, você ajuda, pessoal. É isso mesmo, tá? Então, olha só. Estude hoje, estude amanhã, estude sempre, inscreva-se nesse canal, ajuda esse canal a crescer, pessoal, tá? Vocês não pagam nada, eu não ganho nada, mas ajuda a crescer. Se um dia ficar monetizado, foi fruto do meu trabalho, tá bom? Para ficar monetizado, precisa de 1.000 inscritos, 4.000 horas assistidas. Isso não é fácil de conseguir, porque a pessoa assiste 1 minuto e pula lá para o final, então não conta esse intervalo, enfim, tá? Mas eu não estou fazendo isso pensando nessa monetização, não. Eu estou fazendo isso para ajudar principalmente o meu povo aqui, o povo acriano, tá bom? Mas posso ajudar a gente de todo lugar. Então, se você gostou, compartilha, se inscreve e fique à vontade se precisar para fazer algum comentário, um elogio ou uma crítica positiva, tá bom? É isso aí, fique na paz e até a próxima. Valeu!